Marcos capítulo 2, versículos 1 ao versículo 12. Marcos 2, de 1 a 12. O texto do Evangelho de Marcos que nos fala sobre, nesse contexto aqui, mais um milagre de Jesus. Mas nesse contexto do milagre de Jesus, feito nesse relato, traz no bojo algumas verdades profundas no dia a dia de cada um de nós. Ele diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre a realidade da vinda de Cristo ao mundo. Nesse ato realizado por Jesus, nesse milagre de Jesus, nesse momento que ele estava falando à multidão, tem algumas verdades que estão colocadas nos versículos que mostram exatamente o porquê Jesus Cristo veio ao mundo. E mostra qual era o objetivo de Deus ao enviar Jesus Cristo ao mundo. Ele mostra que realmente existia verdade. Jesus estava fazendo-se revelado ao homem, ou se revelando ao homem, revelando à multidão, revelando a cada um de nós. E essa revelação está implícita em alguns atos desse momento que nós lemos. Primeiro, uma multidão estava ao redor de Jesus. Ele, pela segunda vez, entrou em Cafarnaum. A primeira vez foi em Marcos capítulo 1, versículo 21 e 29. Fala sobre ele chegou em Cafarnaum e foi para a casa de Pedro. E ali soube que a sogra de Pedro estava enferma. Curou-a e ao orar por ela e ela ficar curada, ela passou a servi-los e isso foi comentado rapidamente na cidade. E uma grande multidão veio até a casa de Pedro e ali muitos foram curados, muitos foram libertos. E ali realmente começou a manifestar realmente a graça e o ministério de Jesus. Aliás, guarde no seu coração uma das coisas. Um dos motivos pelo qual Jesus fez milagres, nós falamos na mensagem anterior, o motivo pelo qual ele fez milagres foi para revelar realmente quem ele era. Porque o propósito de Jesus é manifestar princípios que demonstravam que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o verdadeiro Salvador, que era prometido, que foi prometido e que agora estava entre
nós, entre o homem, entre a humanidade. E esse Jesus, os sinais que ele fez foram para demonstrar a sua messianidade, a sua verdade, o seu verdadeiro ser, que é ser filho de Deus, mas que veio a este mundo como homem para a salvação de toda a humanidade. Ele era o prometido de Israel. Ele era prometido que foi anunciado por João Batista. O prometido que viria batizar com água no poder do Espírito Santo. João Batista disse: eu batizo com água, mas virá alguém após mim que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse prometido era Jesus. E a manifestação de Jesus era através dos sinais. Não é isso que Jesus queria fazer por fazer. As próprias profecias do passado, lá de Isaías, falava sobre Jesus. Lemos na mensagem anterior, Isaías 61, fala que ele viria realmente como aquele que abriria os olhos aos cegos, daria conforto a todos, ele curaria os enfermos e realmente traria a graça e o renovo a toda a humanidade. Essa característica própria de Jesus. O que ele fez foi para confirmar as profecias que foram feitas sobre ele, principalmente no livro de Isaías, principalmente o profeta Isaías. E agora ele chega e ele, começando o seu ministério, ele faz um sinal, faz a cura da sogra de Pedro. E aí começa realmente uma multidão ao seu redor. No capítulo 2, como nós lemos hoje, a multidão de novo diz ali que ele, chegando, foi para sua casa. Na realidade, sua casa novamente era a casa de Pedro. Ele estava novamente na casa do apóstolo Pedro. E agora, estando ali na casa de Pedro, a multidão, com a mesma ênfase da vez anterior, com a mesma realmente impetuosidade, veio de novo. A multidão veio buscar de Jesus. Ela veio porque viu nele sinais de que ele era o Filho de Deus. Mas nós temos que entender duas coisas. Junto à multidão estavam os fariseus. Junto à multidão estavam os mestres da lei. Junto à multidão estavam as autoridades judaicas, que queriam motivo para querer provar que Jesus não era. Aliás, qualquer pessoa que se dizia o Messias, porque vieram outros, que eram falsos Messias, mas qualquer pessoa que dizendo seu Messias, eles estavam provando, eles buscavam arguí-lo para ver se ele realmente cumpria aquilo que era predito para a pessoa do Messias, para a qualidade daqueles que eram realmente o Messias. E aí eles questionaram Jesus. E questionavam em coisas simples, em coisas verdadeiramente simples, mas ao mesmo tempo, para eles, demonstravam que era uma blasfêmia. Por exemplo, ele fala com o paralítico. Vamos falar daqui a pouco. Perdoados são os seus pecados. Mas nesse contexto, ainda eu quero falar um pouco antes. A multidão sempre procura Jesus. Na realidade, a multidão procura Jesus baseado nos seus interesses, baseado naquilo que ela quer ouvir. E muitas vezes a multidão não quer ouvir o que é preciso ouvir. Ela quer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe dá satisfação, aquilo que lhe enche talvez a mente e o coração. Só isso. Isso está provado em João capítulo 6. Jesus de novo estava em Cafarnaum. E aí em Cafarnaum ele começou a pregar e na sinagoga, como está fazendo agora em Marcos 2. E quando estava pregando em Cafarnaum, pregando na sinagoga, pregando à multidão, falando à multidão, ele começou a abordar a questão do pão da vida, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E com isso, no versículo 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele aumentou o discurso, ele aumentou a sua consciência, ele trouxe uma verdade mais profunda, dizendo que eu sou o que alimenta a multidão. Ele começou uma revelação muito mais
profunda sobre si mesmo. E com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Olha só, de novo, os fariseus, os judeus, criticando a Jesus, dizendo: eu sou o pão. E diziam assim: esse não é filho de José e Maria? Esse não foi que cresceu aqui entre nós? Esse não foi que nós vemos de crescer? Como é que ele fala que desceu do céu, que ele é o pão que alimenta? Para eles era uma incoerência. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. João 6, 52. Como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? E Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Aliás, ontem tivemos a ceia no nosso culto presencial. Foi muito bom o nosso momento de comunhão, como já dissemos. E ali, no participar da ceia, uma realidade é que esse sacramento, quando participamos da ceia, comemos o pão, eu disse que não é uma transubstanciação, ou seja, o pão não se transforma no corpo de Cristo, mas representa o corpo de Cristo, simboliza o corpo de Cristo. E o cálice não se transforma no sangue de Cristo, como alguns creem, mas o cálice representa, simboliza o sangue de Cristo. E aqui ele fala: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Mas aqui continua a conversa. E aí, ao ouvir isso, a reação das pessoas, da multidão, agora é uma reação outra. Quando nós ouvimos alguma coisa que exige de nós uma posição, e aí não queremos tomá-la diante da realidade, então há uma reação. Enquanto eles se alimentavam, porque eles vieram a Jesus em busca da multiplicação dos pães, porque foi sinais que Jesus fez anteriormente. E agora Jesus pegou o fato do interesse deles de virem só buscar o alimento, porque pela multiplicação dos pães, ele transformou dizendo: eu sou o pão da vida. Não venham só pelo alimento físico, venham pelo alimento espiritual. Não busque a mim só com interesses pessoais, mas busque a mim pelo interesse da vida espiritual, do alimento espiritual, que é o necessário para a nossa salvação, que é o importante para a nossa comunhão com Deus, que é aquilo que faz diferença em nossa vida em relação à vida eterna e à salvação de nossa alma. Isso que é o mais importante. E ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura esta palavra, quem pode suportá-la? Dura essa palavra, dura essa teologia, dura esse conceito, duro é esse ensino, duro é essa exigência. Quem pode ouvir? Como é que eu vou viver isto? Está difícil de seguir esse padrão. Mas aí, sabendo que em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza? Jesus discerne: eu disse a vocês que Jesus veio como 100% homem, como você e eu, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Sabe discernir pelo próprio Espírito. E aí, isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes?
O que acontecerá? Se vocês estão escandalizados com isto, o que vai acontecer quando vocês entenderem e virem o Filho do Homem? Aqui no caso ele está dizendo essa colocação de Filho do Homem, é o Deus que se fez homem, subir para o seu lugar na eternidade. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Como é difícil isso. Muitas vezes estamos no mesmo contexto, buscando a Deus da mesma forma, ouvindo a mesma palavra, mas alguns de vocês não creem. Isso existia já entre os discípulos, entre a multidão. Mas aqui está falando daqueles discípulos, daquelas pessoas já comprometidas com Jesus. E ainda, pois Jesus sabia que pelo princípio, quais deles não criam, e quem o iria trair. E prosseguiu. E por isso que eles disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Um detalhe aqui, não é você que se converte, mas é quem te converte é o Espírito Santo. É Ele que te conscientiza da necessidade de uma vida plena com Deus. É Ele que te capacita de uma necessidade de ouvir e viver a vida com Deus. É Ele que te revela o poder e a graça de Jesus. É Ele que te mostra a necessidade de uma vida espiritual para viver uma vida eterna com Jesus. É Ele que traz o discernimento sobrenatural. Você não tem capacidade por si só de discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que você precisa fazer é confiar e buscar em Jesus para que você possa ser discernido quanto à sua própria salvação, quanto à sua própria vida e vida eterna em Cristo Jesus. É Ele, a obra de Deus. Ninguém se converte, mas somos convertidos por Deus, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Daquela hora em diante, versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos seus discípulos voltaram e disseram, olha, não dá para seguir. Isso é duro demais. Essa palavra é dura demais. Não dá para viver assim. Esse padrão é grande demais, é alto demais. É impossível viver esse padrão. Muitos começaram a abandoná-lo. Então essa coisa não é nova. Abandonar a Cristo, muitas vezes, por coisas, ou por dificuldades, ou por interesses, não é de agora. Desde o início. Muitos, no decorrer do tempo, quando se encontram, ou quando são confrontados pela verdade, têm abandonado a Cristo. Por muito pouco. Têm abandonado a verdade. Por muito pouco. Por muito pouco. E Jesus perguntou aos 12. Aí Jesus olhou para os 12. Os 12 que ele tinha escolhido para estar com ele, que foram a base da igreja. Escolheu os 12 para ser a base da igreja. Se você hoje é corpo de Cristo, é por causa daqueles 12 que continuaram o evangelho. Mas Jesus olhou para os 12 e disse, vocês também querem ir? Vocês também querem me deixar? Daí Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu quem os escolhi, os 12. E depois ele diz, todavia um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Percebem a dimensão de seguir a Cristo? Até os 12 ele confrontou. Vocês vão querer me abandonar também? Vocês vão querer me deixar também? Vocês acham impossível viver a vida que eu estou pedindo a vocês, vivendo por vocês, que eu estou trazendo em vocês e por vocês? Vocês acham difícil viver a vida que o Pai estabeleceu para que vivamos? Vocês acham difícil viver em obediência a Deus? Pedro disse, Senhor, é dura essa palavra, mas para onde iremos? Se só tu tens a vida eterna. Vamos voltar então agora para a multidão que estava em Cafarnaum também, mas agora no capítulo 2 de Marcos, no contexto
E quando Jesus chegou ali, estava na casa de Pedro novamente, e a multidão veio novamente, e ali um fato aconteceu. Aliás, toda vez que se juntava a multidão, algo novo acontecia, além das curas que eram feitas e tudo mais, mas algo a vez sobressaía. E eram esses pontos que sobressaíam, eram pontos que Jesus usava para expressar uma verdade ou um conceito, enfatizando uma verdade que ele veio para fazê-lo de todo o coração. E aí esse fato foi que a multidão estava cercando Jesus e todos interessados, e aí quatro homens trouxeram um paralítico. Quatro homens, numa maca, trouxeram um paralítico para apresentar Jesus, para que Jesus pudesse orar por eles. A Bíblia não fala o nome desses homens, nem fala o nome do paralítico. Só conta o fato, só apresenta o fato. E eles, ao chegar, viram a impossibilidade de levar aquele paralítico aos pés de Jesus. Então diz o texto que eles subiram até ao telhado da casa. Nós temos que fazer uma observação, que o telhado da casa, né, naquele período, ou naquele tempo, né, naquela época, era um telhado próprio, né, conforme o estilo da casa, típicos da casa daquela época. Era tipo um telhado batido, com barro batido e feito tipo uma laje, né? E daí eles colocavam o telhado, do lado do telhado havia uma escada para subir até esse telhado. E esse telhado, inclusive, era usado para colocar cereais para secar, uma série de outras atividades. E daí eles subiram por essa escada do lado do telhado e abriram, naquele estuque, abriram um buraco e desceram o paralítico na presença de Jesus. Jesus reconheceu todos esses fatos. Ele olhou, ele viu algo diferente. Olha só, o versículo 4. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão. Marcos 2, 4. Vendo a fé, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas o homem queria ser curado. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Aqui começa um ensino maravilhoso sobre a questão do pecado e a questão da cura, a questão da vontade de Deus. Pecado. Vale a pena nós pensarmos um pouquinho. O que é pecado? Se você olhar de maneira bem simples, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que eu faço que não está de acordo com a palavra de Deus. Podia ser essa a definição de pecado. Mas quando pensamos em pecado, nós temos que ir mais profundo. Mais profundo. Existe uma verdade, uma norma, uma lei, um dito profético, que só Deus, o Pai, podia perdoar pecado. E a primeira confusão que Jesus trouxe na mente dos fariseus que ali estavam, dos questionadores de plantão que ali estavam, provocando, talvez Jesus fez isso provocando realmente a atitude, para mostrar que ele era o profeta, que ele era Deus, o Filho de Deus, o prometido de Deus. Por isso ele disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Esse pecado, quando ele falou, é muito forte isso aí. Nós já nascemos em pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, diz: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado, eu e a mãe. Ao você nascer, ao eu nascer, todo homem, ao nascer, nasce em pecado. Nasce em condenação. Nasce trazendo sobre si já realmente a morte eterna. O abandono, o distanciamento,
o imerecimento da salvação eterna. Todo homem precisa realmente de um retorno, precisa da graça de Deus, precisa de Jesus. É para isso que Cristo veio, para dar ao homem a oportunidade de novamente se restaurar, ou novamente voltar, uma oportunidade de alcançar a comunhão eterna com Deus, de ser restaurado nessa condenação que é algo inerente em nós. Essa condenação começou lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram. E ali Deus trouxe, dizendo, olha, quando ao comerem do fruto, Deus disse, se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Ou seja, estarão em pecado, se afastarão de mim. Morte significa separação. Morte física, separação do meu corpo da minha alma. Morte espiritual, separação da minha alma eternamente da presença de Deus. E vivendo em pecado, estamos separados de Deus. Essa é a verdade. Quando Jesus olha para a multidão, olha para o paralítico e diz, perdoados são os teus pecados. Estava implícito essa ideia. E ainda mais forte, tá? Mais forte. No Salmo 32, Davi, ele fala com Deus sobre o seu pecado. Davi cometeu um pecado, aliás, vários pecados. E ele cometeu adultério, cometeu homicídio, de maneira consciente, premeditada. E agora Davi, depois de conscientizado por Deus do seu pecado, o meu pecado original, quando eu estou nascendo em pecado, eu nasci em pecado, eu trago sobre mim a condenação da minha própria vida, porque o meu pecado me separa de Deus. E Davi, então, sabia dessa verdade. Como é feliz, Salmo 32, nós temos uma afirmação do Salmo sobre essa questão do pecado. Olha só o que diz. Davi diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diariamente ou diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cante de alegria, todos vocês que são retos de coração. E aí, nesse contexto, nós vemos que o nosso pecado realmente nos afasta de Deus. E aqui Jesus disse, olha, perdoados são os seus pecados. Mas aí os fariseus que estavam ali ficaram, quem é esse para perdoar pecado? Eles colocavam em dúvida a própria ação de Deus. Para eles, Jesus Cristo não era Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Só Deus pode fazer esse ato de perdoar pecado. Segundo a lei judaica ainda. Mas Jesus diz, perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados. E nosso pecado faz separação entre nós e nosso Deus. O nosso pecado impede que nós tenhamos a graça de Deus sobre nós. O nosso pecado impede que nós possamos entender toda a bênção sobre nossa vida. Mas aí Jesus, ao aquele paralítico, ele sabia que ele queria ser curado.
Os 4 homens colocaram Jesus diante dele para ser curado. Mas a doença maior, mais forte, a doença que exatamente trazia maior dano à vida dele, era a doença da alma. É a doença da alma, é o que acontece com muitos de nós. Doentes espirituais. Mas são muitas vezes desatentos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, em sua vida, em cada um de nós. Perdoados são os seus pecados. E daí os fariseus colocaram em xeque Jesus. Que é isso? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai perdoar pecado? Quem pode perdoar pecado? Só Deus. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Coisa maravilhosa. Jesus, ele não só perdoa o pecado, mas cura, liberta, transforma. Jesus disse ao paralítico: perdoados são os seus pecados. Jesus está reivindicando sua própria divindade. Ele está reivindicando a sua própria ação na sua teologia judaica, podemos assim dizer. Só Jesus podia perdoar pecado. Versículo 9 e 10. Só Jesus podia perdoar pecado. Isso estava conscientemente escrito, vivido, conhecido por todos. O ato de ele dizer: perdoados são os seus pecados, ele estava dizendo: eu sou o Cristo, que só eu posso perdoar pecado. Mas como eles duvidaram, Jesus Cristo então disse, curou também: levante e anda. Não só perdoou os pecados, também como o curou o paralítico. Jesus cura, Jesus transforma. O que é mais fácil? As duas coisas são igualmente impossíveis aos homens e fácil para Deus. As duas coisas são impossíveis aos homens. É impossível ao homem perdoar pecado. E é impossível ao homem curar, a não ser pelo poder de Deus. Só Deus pode todas as coisas. Só Ele pode realizar. E esse ato foi colocado na vida, nesse momento agora. Então Jesus cura o paralítico. E fica realmente... fica um pouco objetivamente, né, o fato de que o Jesus realizou esse milagre com o propósito de apresentar provas dos milagres que Deus lhe deu. Para apresentar prova de que Ele era Deus e o Filho de Deus. Quando pensamos nessa verdade, Jesus tem nos dado graça sobre isso. Ele tem nos revelado, trazido. E aquele homem, no versículo 12, ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus é aquele que pode curar, libertar, transformar, é aquele que pode, acima de tudo, salvar. Ele veio para salvar. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. O objetivo do Senhor Jesus é dar a sua vida para a salvação de todo aquele que crê. Mas essa verdade é algo profundo em nosso coração. É algo que tem que ser renovado profundamente na alma, no ser de cada um de nós. É uma vida de confiança naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele veio para estabelecer em cada um das nossas vidas. E quando olhamos para esse texto, no início aqui, algumas coisas que eu
olhei e para mim ficou forte. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus sabe totalmente aquilo que nós pensamos. Ele é onisciente. Jesus sabe exatamente aquilo que nós sentimos. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. E Ele exatamente preenche aquilo que está no âmago do seu coração, do meu coração, do nosso coração. E Ele veio para buscar, exatamente para restaurar, buscar um propósito de salvação e realizar esse propósito em cada um de nós. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Versículo 5. E aí os mestres criticaram. E ele disse: então, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Começaram a criticar. A verdade é, quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós compreendemos simplesmente ao nosso ponto de vista e começamos a relativizar aquilo que Deus fez por nós. Por isso, o texto lá de João capítulo 6, quando olhamos e ele fala que ele é o pão da vida, muitos discípulos abandonaram Jesus, porque realmente ele começou a colocar toda a posição, todo o propósito, todo o verdadeiro propósito dele. E eles disseram: como é difícil seguir, como é difícil cumprir esse propósito, como é difícil obedecer a Deus, como é difícil entender seu propósito eterno. E aí até os discípulos estavam assim meio reticentes quanto ao fato. Mas daí Jesus, no versículo 67, pergunta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem abandonar? Vocês também não estão escandalizados com aquilo que estou pregando? Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens o caminho, só tu tens a verdade, só tu tens o propósito eterno, só tu tens a vida. Jesus é o único caminho, Jesus é o único propósito. Jesus, Jesus, Jesus. E quando ele fala isso, ele está falando de uma consciência diante de Deus. Eu não sei como você está, não sei nesse momento, mas uma coisa eu quero trazer a você como consciência. Jesus pode realizar ainda hoje milagres. Todos os milagres que Jesus realizou, acima de tudo, foi para mostrar, revelar que o reino de Deus está acima de qualquer circunstância. Revelar os milagres que realizou em vida foram apontados ou apontavam para aquilo que ele está expressando como uma vida sobrenatural através da sua morte e da sua ressurreição. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso ele disse: seus pecados estão perdoados. Mas também pode dizer, e já disse: levanta e anda. Não existe nada que ele não possa fazer. Nós às vezes limitamos Deus com a nossa maneira de agir ou de afirmar. Quando nós não cremos, nós impedimos o sobrenatural de Deus em nossa vida. Quando nós não cremos, nós impedimos aquilo que Deus quer fazer em nós. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível de ser realizado num coração quebrantado. Nada é impossível ao Senhor, o Senhor dos senhores, aos reis dos reis, para todo sempre. Esse momento e esse texto que nós estamos meditando realmente falou muito ao meu coração. E quando eu preparava esta lição, eu fiquei pensando naquilo que Jesus percebe em nós. Versículo 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Jesus percebeu, Jesus percebe, Jesus conhece. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele sabe tratar de nossos corações, das nossas necessidades muito mais profundas do que imaginamos. Ele conhece exatamente o que você pensa, o que você sente, o que você necessita nesse momento. Jesus conhece o seu coração, conhece a sua alma. Ele tem um propósito eterno para cada um de nós e para você também. Jesus é Senhor da sua vida. É assim, e quer continuar sendo Senhor de cada um de nós. Ele é Deus,
Nós temos que entender quais são os atributos de Deus. O atributo de Deus é a eternidade, o atributo de Deus é bondade, o atributo de Deus é amor, o atributo de Deus é poder, o atributo de Deus é eternidade. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é eterno, Jesus é Salvador, Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus. Só existe um caminho, Jesus. Vamos orar? Pai, Tu tens sido misericordioso para conosco, Tu tens sido bondoso, Tu tens nos dado condições de entendermos o propósito da vida eterna. Tu tens um propósito, Senhor, e tem nos feito a entender. Só podemos entender o propósito eterno pelo discernimento do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e que Tu estabeleceste este propósito para a nossa salvação. E o Espírito que habita em nós, o Espírito derramado sobre nós, o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faça assim, Senhor, em nossos corações. Leva-nos a discernir profundamente a verdade libertadora, salvadora em Cristo Jesus. Leva-nos a olhar muito mais para as circunstâncias, a olhar para a profundidade da eternidade e da fidelidade, da submissão ao Teu propósito eterno. Leva-nos a entender toda essa dimensão, para que vivamos vida plena e abundante a cada dia. Obrigado por esse momento, obrigado por esses irmãos que realmente participam conosco desse culto. Ministra aos seus corações, aos nossos corações. Revela-te a nós, Senhor, segundo a Tua vontade, para que entendamos cada vez mais aquilo que Tens revelado a cada um de nós. Sabemos que realmente os dons e o que Tens para nós são coisas inefáveis, coisas supremas, coisas realmente que não dá para entender no sentido humano, mas são revelados pelo Espírito ao nosso coração. Faça isso em nós, Senhor. Traga-nos consciência de vitória em Cristo Jesus. Leva-nos a entender e viver a expressão do amor de Cristo. Nós oramos em nome dEle, oramos e o fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.